Este é o seu resumo direto ao ponto sobre a ciência oculta por trás da tomada de decisão. Sabe, decidir não é aquele processo frio e calculista que a gente imagina, viu? Na verdade, é um baita campo de batalha entre a nossa biologia, nossos medos inconscientes e as novas pressões da inteligência artificial. E se a gente não entender como escolhemos, perdemos totalmente o controle da nossa própria vida. Primeiro, vamos quebrar a ilusão da lógica. O neurocientista Antônio Damasio provou que as emoções são, literalmente, um pré-requisito para nossa razão. O prêmio Nobel Daniel Kahneman chama isso de Sistema 1, aquela parte do cérebro que age no piloto automático, fazendo escolhas super rápidas e instintivas. Olha só, você já tentou escolher um restaurante usando só a lógica pura, como se fosse uma planilha? Sem a emoção ali para desempatar, a gente simplesmente paralisa. Segundo, o peso psicológico da coisa. Já que a gente é tão guiado pela emoção, por que decidir dói tanto, né? Bom, a palavra decidir vem do latim e significa cortar fora. E o Freud já explicava: fazer uma escolha é basicamente assassinar todas as outras alternativas. Pensa nisso. Toda escolha é um pequeno assassinato de possibilidades, e é exatamente por isso que gera tanta angústia. Terceiro, a nossa fuga para a inteligência artificial. Hoje em dia, esse excesso absurdo de opções dá um cansaço mental extremo. E para não ter que lidar com a dor de cortar essas opções, estamos terceirizando as nossas escolhas para os algoritmos. A gente está literalmente entregando o volante das nossas vidas. Para resumir numa linha, tomar boas decisões exige uma boa higiene cognitiva e autoconhecimento, e não só força de vontade. Afinal, se você não assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, pode ter certeza de que um algoritmo fará isso por você. Bem-vindos ao debate, nosso espaço para o rigoroso intercâmbio intelectual. Hoje vamos olhar de perto a pesquisa de Everton Andrade sobre a complexidade da tomada de decisão humana. Um tema fascinante. Demais. Ele junta, sabe, neurobiologia, sociedade e o nosso inconsciente, para fazer uma pergunta bem dura. Tipo, as nossas decisões são um exercício real de agência individual ou somos, sei lá, só marionetes da biologia e dos algoritmos? É uma pergunta assustadora, na verdade. Com certeza. E eu defendo que, com autoconhecimento e neuroplasticidade, nós mantemos sim o controle consciente das nossas escolhas. Bom, eu já vejo por outro ângulo. Para mim, essa ideia de agência é uma bela ilusão biológica e social. E, olha, agora ela está sendo completamente esmagada pelo nosso ambiente tecnológico moderno. Certo, mas a grande sacada para mim vem do Antônio Damasio. Ele vira o jogo ao mostrar que a emoção, o que ele chama de marcador somático, não é inimiga da razão. Tá, mas É o motor dela. Sabe aquele frio na barriga antes de uma escolha arriscada? É o seu cérebro rotulando rapidamente as opções. Sem isso, a gente simplesmente congela. congela, sim. Mas eu, sendo bem cética, não compro essa ideia de controle deliberado. Se a gente olhar para o neurobiólogo Robert Sapolsky, fica muito claro que o tal livre-arbítrio é pura ficção. Ficção? Nossa! Sim. Pura química cerebral e genética. E pior, o Pierre Bourdieu mostra que a sociedade dita os nossos hábitos. É tipo um software invisível instalado na sua mente desde a infância, sabe? Os seus gostos não são seus, eles foram pré-selecionados pela sua classe social. E agora, com essa infodemia e a IA generativa, nós estamos simplesmente terceirizando a pouca cognição que nos restava. Peraí, classificar tudo como biologia e determinismo assim é um fatalismo perigoso. Como você ignora as evidências reais de neuroplasticidade? Eu não ignoro, eu só acho que Porque a gente sabe que conexões entre o córtex cingulado anterior e o córtex pré-frontal podem ser ativamente fortalecidas. Nós podemos literalmente malhar o cérebro com treinamento para tomar decisões conscientes. é uma ideia reconfortante, eu mesma admito. Mas, na prática, a biologia atropela esse treinamento em segundos. Basta você ter uma noite mal dormida. O estresse, claro. Exatamente, um pico de estresse crônico e o seu cérebro é inundado de cortisol.
Isso literalmente desliga o córtex pré-frontal, a parte lógica, e passa a direção para a amígdala. Cadê a sua agência treinada quando a biologia entra no modo de sobrevivência? O estresse inunda o sistema, é verdade. Mas mesmo se você for pego por essa química, o autoconhecimento permite que você perceba o estado, sabe? E crie um distanciamento. Um distanciamento teórico, né? Não, real. E isso me leva ao seu ponto sobre o digital. Os algoritmos são só o novo predador do pedaço. Na antiguidade, a gente fugia de predadores físicos. Hoje, precisamos usar higiene cognitiva. Mas esse predador atual é invisível, ele embala você numa rede de conforto. Não dá pra fugir do mesmo jeito. Dá sim, se você criar fricção intencional. Tipo, forçar o cérebro a pensar lentamente antes de clicar em comprar. A agência continua lá, o campo de batalha que mudou. Olha, a pesquisa da MIT Tech Review mostra que sistemas de recomendação criam uma bolha decisória. A gente não luta contra o predador, a gente deita no colo dele. Deita no colo é ótimo. E tem mais, olha o estudo da Lancet de 2025. Eles provaram que redes sociais atrofiam, de verdade, a capacidade executiva em jovens. Não é só um novo ambiente, é um ambiente que destrói a própria máquina neural da agência. É um desafio severo, eu concordo. Mas repare que a própria exaustão que a gente sente ao escolher hoje prova que a agência existe. A tal fadiga de decisão só dói porque o peso da escolha recai sobre você. Decidir dói exatamente pela raiz da palavra. Decidere, no latim, significa cortar fora. Matar alternativas, sim. Sabe quando você passa meia hora rodando a Netflix e vai dormir frustrado? Freud sugeria que decidir é lidar com a perda. Essa exaustão que você chama de agência é só o narcisismo das pequenas diferenças. Nossa, esse exemplo da Netflix é excelente, mas eu enxergo bem diferente. A dor de perder opções prova justamente que não somos calculadoras frias. Se a escolha fosse puramente pré-determinada, cortar fora não machucaria. Machuca porque somos biologicamente aversos à perda. Machuca porque somos os narradores ativos da nossa biografia. Ao matar alternativas, você assume a autoria da sua própria história. No fim das contas, a pesquisa do Andrade mostra que entender a tomada de decisão exige um belo choque de humildade. Perceber as falhas biológicas e a teia dos algoritmos é a única forma lúcida de encarar o mundo. E, para mim, essa lucidez vem justamente de mapear essas pressões para não sermos engolidos. É o autoconhecimento que nos permite corrigir a rota, sabe? Bom, pelo menos acho que podemos concordar em uma coisa fundamental. Aquele modelo antigo do iluminismo, do Homo economicus puramente racional, está morto e enterrado. Nisso estamos em total acordo. A pesquisa que discutimos hoje oferece muito pano para manga para você refletir sobre as suas próprias escolhas. Da próxima vez que estiver diante de uma decisão difícil, lembre-se de investigar o que está puxando as cordinhas nos bastidores. Continuem questionando,